Glória a Jesus. Eu cumprimento a Igreja de Deus nessa noite com a paz do Senhor. Que essa paz vive e reine em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quero fazer menção aqui da palavra do Senhor que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 57 até o 62. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar, os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Louvado, engrandecido seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos deixa uma lição, muito aqui poderosa, maravilhosa, e muito boa para nós aplicar na nossa vida, não é verdade? Jesus Cristo, nosso mestre por excelência, lá no sul, e canta lá Manai, no seu ministério, durante o seu ministério aqui na terra, fazendo a obra, é verdade? E nós sabemos que onde ele ia, muitas pessoas o seguiam, mas a palavra do Senhor aqui no tema deste texto diz acerca dos que seguem a Jesus. Aqui está falando acerca dos que seguem a Jesus. Jesus deixa aqui esse versículo, aquele homem, a palavra diz que ele indo pelo caminho disse uma pessoa, significa aqui uma pessoa, e eu creio que era um homem, disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, E o Senhor que conhece o coração, e ele sabe como é que é o ser humano, é verdade? Ele conhece o ser humano, o exterior e o interior. Ele conhece tudo sobre nós. Ele disse para aquele homem: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele deixou bem claro para aquele homem, que se ele estivesse, com interesse, secundário, pensando que a caminhada com Jesus, ia ser fácil, que não é difícil, querido, não estou dizendo que é difícil, mas se ele mesmo disse aqui na palavra que as raposas têm covis, elas têm um lugar delas descansar, onde elas se escondem, e as aves do céu têm os ninhos, aonde elas também repousam ali o seu momento, ali também de fazer, também ali produzir, o seu, ali a sua espécie. Mas ele disse: o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, não tem onde reclinar a cabeça. Lá surianda e canta lá Manai. Então ele deixou bem claro que a missão com Jesus, queridos, nós não temos, que estar palpado, respaldado, pensando, esperando, ou planejando algo que nós desejamos adquirir, possuir, ou então aproveitar, não é verdade? Ele deixou bem claro que a missão daqui na terra, dele aqui na terra, era palmilhar
pelos caminhos, né, pelos becos, pelas avenidas, pelas aldeias, de cidade em cidade. Não tinha, querido, lugar de descanso para ele aqui na terra. Mas nós sabemos que Jesus tinha uma casa. Ele tinha a sua família. Mas ele deixou bem claro para aquela pessoa, né? Porque que Jesus deixou bem claro. Eu cheguei a pensar em outra vez que já preguei esta palavra, que Jesus conheceu o coração daquele homem. E ele conheceu que aquele homem, ele queria seguir a Jesus, mas ele pensava em muitas coisas, não é verdade? Ele pensou que ia ser fácil a caminhada com Jesus, que ia ser andar de glória em glória, de vitória em vitória. Ele não estava pensando, né, nas dificuldades, achou que era só a rosa. Na verdade, o Senhor sabia que ele também pensava talvez em estar no seu repouso. Nós estamos aqui, né, na casa de oração, nós estamos congregando, seguir Jesus, né? Muitas das vezes você está com vontade, né, de sentar no seu sofá, depois até chovendo no inverno assim, e descansar, repousar depois de um dia de trabalho, né, um dia cansado, né, assim, cansativo, de muitas lutas, muitas pelejas, muitas batalhas, e você pensa em descansar, mas a obra lhe espera. É verdade, você tem um compromisso de estar na casa de Deus, né? Então você vai. Jesus Cristo, ele tinha os compromissos dele, ele sabia qual era o lugar que ele devia estar, ele estava conduzido pelo Espírito de Deus, ele sabia que ele não podia descansar na hora que ele quisesse. Ele tinha primeiro que cumprir a sua missão, que cumprir a sua tarefa, que fazer em primeiro lugar o que ele sempre dizia, que ele não veio, né, para ser servido, mas sim para servir. Ele não fazia a tua vontade, o seu querer, mas a vontade de Deus. Muitas das vezes a minha e a tua vontade é de ficar em casa, mas a vontade de Deus para nós no dia do culto é que nós estejamos na igreja. É que nós estejamos fazendo a obra, não é verdade? Então muitas das vezes nós queremos descansar, mas tem uma visita para fazer, tem uma pessoa, né, que está esperando pela uma palavra da minha e da tua boca, né? Tem algo de Deus para fazer, e o segredo é o quê? Para agradar a Deus nós temos que fazer aquela obra, querido. Nós não temos que avançar em descanso, em repouso. O povo de Deus aqui na terra é peregrino, a igreja de Deus aqui na terra é peregrina, porque a nossa pátria não é a terra, é o céu. É lugar, terra para nós é lugar não de repouso, querido. O nosso lugar de repouso é o céu. Isso está na Bíblia também. Então ele disse para aquele homem, ele conhecia o coração daquele homem. Eu acredito que aquele homem nem foi mais. Talvez ele pensava que ia com Jesus daqui para ali, chegava lá naquela cidade, tinha o melhor hotel para ele se hospedar, que nada. Jesus nem em todas as viagens, em todos os lugares, tinha lugar de honra para ele, né? Ele ficava, ele descansava, ele parava onde dava certo, querido. E assim que os missionários, obreiros da última hora, é verdade, os profetas, as profetisas, os homens, as mulheres de Deus, que são chamados para fazer a obra. Mas a palavra do Senhor vai dizer, né, que ele deu aquela resposta para aquele homem. Ele nem disse para ele ir e nem para ele não ir, não é verdade? Ele só contou a situação. Presta bem atenção. Ele disse, presta bem atenção, que as raposas têm Covid, as aves do céu têm ninho, mas eu aqui, o Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se tu quer me seguir por interesse, meu irmão, tu está seguindo a pessoa errada, não é verdade? Era isso que Jesus estava dizendo, querido. Seguir a Jesus não é por interesse, querido, né? Não é por vanglória, não é por status, não é por posição. Seguir a Jesus é por amor às almas, por amor às vidas, por amor à nossa própria vida, querido. Porque só Ele tem salvação para a nossa vida, só Ele tem descanso para nossas almas. Então quem tem outro interesse é como se Jesus estivesse dizendo para aquele homem: se o teu interesse for outro, meu irmão, pois então tu pode ficando por aí, não é verdade? Mas ele viu outro homem, querido, a palavra de Deus, esse aqui ele se ofereceu para ir com Jesus. Jesus deu essa resposta para ele. Ninguém sabe se ele seguiu ou se ele ficou.
né, analisando as palavras de Jesus. Mas aí Jesus se depara com outro homem, a palavra vai dizer que ele se depara com outro homem e disse a outra pessoa: segue-me. Jesus chama alguém para seguir ele. Alaba surianda e canta lá manai. Jesus sabe quem ele está chamando, querido. Jesus sabe quem ele está convidando. Jesus não convida, não chama ninguém à toa. Alaba surianda e cova, alaba. Quando Jesus mandou chamar Bartimeu, querido, ele mandou chamar Bartimeu. Ele sabia que Bartimeu precisava do milagre, estava clamando. E Bartimeu não queria só o milagre. Depois do milagre, Bartimeu iria servir a Deus. É verdade? Ele queria mudar de vida, né? E foi isso que aconteceu na vida de Bartimeu. Ele foi curado, salvo, seguiu Jesus. Olha, queridos, ele viu um homem que estava com o coração quebrantado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que ele chamou aquele homem, disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aquele homem estava com o pai morto no meio da casa, querido. Mas mesmo assim ele deu uma resposta para Jesus. Assim, uma resposta, né? Assim, bem coerente, bem interessante. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Então ele deixou bem claro que depois que ele enterrasse o pai, ele iria, né? Porque família é família. Ele tinha sentimento. O pai dele estava morto no meio da casa. Não era interessante ele sair sem dar satisfação. Não é verdade? Mas sabe o que Jesus disse para ele? A palavra do Senhor vai dizer que ele disse assim: deixa. Mas Jesus lhe observou. Jesus observou ele, querido. Quando Jesus observa alguém, querido, Ele já conhece, por excelência ele conhece, né, nosso interior. Mas quando ele observa, querido, Jesus observou a mim e a você, quando ele te viu, quando ele me viu mergulhado no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na macumba, na umbanda, na quibanda, no candomblé, quando ele viu no roubo, na mentira, no assalto, na prostituição, no adultério, no crime organizado, na droga, nas facções, ele te viu assim em todo tipo, né, de pecado, mas ele te observou. Ele viu, ele conhece, querido, mas ele observa também. Ele observou a ti, ele observou a mim, e ele viu que ali tinha um coração predisposto, um coração que ia servir verdadeiramente, um coração que queria ser transformado, estava pedindo socorro, pedindo ajuda, né? Queria sair daquela vida, daquela situação, só precisava de um empurrãozinho. Não é verdade? Mas esse empurrãozinho não podia ser de homem, sabe por quê? Porque o homem, o empurrãozinho do homem, muitas das vezes só serve para te levar para o buraco mais profundo. Quando o homem quer ajudar, ele ajuda também, querido. Mas a ajuda que Deus dá para mim e para você, o homem não pode dar. O homem não tem para dar salvação. Só quem tem salvação é Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus disse para aquele homem: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, né? Porque como é que um morto enterra outro? Querido, é porque o morto literal, ele está ali, sem vida. Mas aquele que está aqui, sem Jesus, ele também está morto, querido. Então, quando Jesus chama, é hora de se levantar, né? É hora de acordar, é hora de renascer, de reviver, de ressuscitar para a vida eterna. Você não pode mais perder tempo se tem muitas pessoas para fazer isso por você. Aqueles mortos espirituais que não tem Deus, né? Eles estão mortos.
Então eles podem fazer o serviço que eu e você, que já somos vivos espirituais, já fomos chamados, já fomos levantados por Deus. Agora não é hora de perder mais tempo com morto, sabe? Eu chorei muito tempo pelo irmão meu que tinha morrido, e um dia o Senhor me bradou para mim: para de chorar pelo morto e vai chorar pelo vivo. Lava surianda, canta lá, manai. Tem muita gente chorando pelo morto. O Senhor manda hoje: para de chorar pelos mortos e vai chorar pelos vivos. Lava surianda, canta lá, manai. Querido, eu fui chorar pelos que estavam vivos, correndo perigo de morte. E o Senhor libertou, quebrou o laço de morte, salvou e fez dele um profeta para a honra e a glória do Senhor. Porque o Senhor me mostrou quem era. Era um irmão meu. O Senhor disse: é teu irmão. Sabe por quê? Porque nós somos todos irmãos, querido. É o nosso próximo, é o nosso irmão. Jesus considera assim. É verdade, nós também temos que considerar. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. E aí, ele disse: tu deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tu vai e anuncia. Vamos ver aqui, deixa que os mortos enterrem seus mortos. É no versículo 60, de Lucas 9. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O reino de Deus é mais importante, querido, do que qualquer coisa. Quem morreu já morreu, não tem mais jeito para aquele. Mas os que estão vivos, está na hora de nós se levantar e pregar para aqueles que estão vivos. Porque para quem está vivo ainda tem esperança. Enquanto a vida, há esperança. Então nós não podemos perder tempo, querido. Não é verdade? Louvado seja Deus. Ele escolheu aquele homem para quê? Para profetizar. Para ir em busca de alma. Ele chamou aquele homem para quê? Para uma grande missão. Ele escolheu aquele homem porque aquele homem estava com o coração quebrantado. A palavra de Deus diz que ele não resiste um coração quebrantado, querido. Um coração quebrantado está cheio de coisa boa. Não é verdade? Queridos, e ali é uma terra fértil para ser plantada a semente do Evangelho. Não é verdade? É por isso que é bom ir no velório. Você vai para aproveitar aquelas pessoas que estão chorando, estão sofridas, para pregar o céu para elas. Dizer para elas: olha, minha querida, esse dia vai chegar para todos nós. Agora nós só precisamos estar preparados para galgar o céu, para galgar a vida eterna. Porque depois da morte segue-se o juízo. Para quem não aceitou antes, não tem mais jeito. Não é verdade? Mas para quem ainda está vivo, tem. Por isso nós devemos pregar, não perder tempo. Aí disse outro também, aparece outro se oferecendo: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aí Jesus disse assim para ele: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Certo? Você já tomou posse, já quer seguir Jesus. Jesus não chamou aquele, ele se ofereceu para ir. Então vamos, Aí quer olhar para trás, ainda quer voltar atrás. Queridos, quando eu falo nesse olhar para trás, eu me lembro da mulher de Ló, que Deus mandou ele sair daquela cidade enquanto era tempo, porque Deus ia destruir aquela cidade. Mas o que acontece? A mulher de Ló tinha uma condição para eles sair ilesos, sair salvos, para eles conseguirem sair vivos daquela cidade. Eles tinham que sair sem olhar para trás, querido. Olhar para trás significa muitas coisas. Significa que você ainda não está apto para o reino. Quem está olhando para o passado, desejando ainda, como o povo lá que saiu do Egito, ainda está se lembrando dos fivinhos, das cebolas, dos peixes que comia lá no Egito, querido, lá no mundo. Ainda está se lembrando daquela vida que levava lá, que parecia ser boa. Está olhando para trás. Não está apto ainda para entrar no reino.
precisa ser preparado. Isso aqui tudo é lição para nós, querido. Aqui Deus não está desprezando ninguém. Ele está colocando condições, certo? Ele está colocando condições. Se tu achar, se eu achar que o reino de Deus é garimpo, onde tu vai arrancar ouro, prata, dinheiro, né? Tu vai enricar. Ele está dizendo que não tem isso. E Deus é o dono da prata e do ouro, pastora Ruinete. Pois Ele dá para quem Ele quer, né? Ele escolhe as pessoas para Ele dar. Aqueles que vêm por interesse de galgar qualquer coisa, querido. Pode ser dinheiro, pode ser prata, pode ser posição, né? Qualquer coisa. Se não for por amor a Deus em primeiro lugar e depois pelas almas, querido, está perdendo tempo. É isso que Deus diz na primeira parte. E aqui Ele está dizendo que se você ainda quer olhar para trás, ora você avança, ora você atrasa, dá 2 passos para frente e 2 passos para trás, é que significa que você ainda não está apto. Ainda não está apto para o reino, para entrar no reino, né? Porque pode ser que Jesus venha naquele dia que você está dando passos para trás. Você está olhando para aquele pecado, para aquela coisa que você gostava lá no mundo. E se Jesus vier, você não estiver indo para frente, olhando para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, querido, pois é nessa hora que o crente vai ficar. Não é verdade? É nessa hora. Mas eu quero te dizer que essa palavra ela não vem para deixar ninguém de fora, pois todos aqui são bem-vindos. Jesus deixou bem claro. Ele dá as condições, Ele impõe, não, Ele coloca as condições para nós servir a Deus. Nós temos que ter convicção do que nós queremos e seguir. Ponhou a mão no arado, não pode olhar para trás, seguir em frente. Aconteça o que acontecer, em frente, porque o nosso alvo está à nossa frente. Ele não está para trás. Para trás ficou o passado, né? Passado é passado. Quem vive de passado é o quê? Museu, querido. O crente, ele anda em quê? Em novidade de vida. Quem anda para trás, você não está andando em novidade. Tudo que ficou para trás, você já conhece, né? Você já sabe. Não é verdade, querido? Agora o que está na frente, nós não conhecemos. É por isso que nós andamos para frente. Não é verdade? Porque o nosso Deus, quem anda com o nosso Deus, ele olha para frente, ele anda para frente, né? Porque a palavra diz que ele está em nossa frente. Nós não podemos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Quem põe a mão no arado é assim. Não pode olhar para trás, nem para a esquerda nem para a direita, mas somente para o alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Ele está onde? Em nossa frente, querido, para a honra e a glória dEle mesmo. Amém, queridos? Vamos ficar com esta palavra. E também não temos que perder tempo, querido, com aquilo que não tem mais jeito. Não é verdade? Aquele homem que estava morto, ele estava morto literal. Não tinha mais jeito para ele, né? Mas os mortos espirituais ainda tem jeito, né? Mas quem pode perder tempo é eles mesmos. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que ganhar tempo. Um não quer, outro quer. Então eu não posso ficar aqui insistindo em uma coisa que não dá. Não é verdade? Eu toco para esse, não deu, eu toco para aquele, eu toco para aquele e eu vou para frente. Na verdade era assim que Jesus fazia. Jesus, ele andava, né? Ele familiava. Ele não dava passo em vão, querido. E nós também não fomos chamados para isso. Então vamos fazer a obra de Deus como Ele está nos ordenando por esta palavra. Não é verdade? A primeira parte, sem interesse secundário. O único interesse de quem faz a obra de Deus é ver o reino de Deus crescer, as almas ser salvas e o reino de Deus se expandir na terra. E nossa alma está salva também diante dele. Não é verdade? E eu sempre digo, o dos nossos familiares, que a primeira igreja é o primeiro que está nas nossas mãos. Que nós temos que ganhar para Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Não perder tempo, né, com aquele que já morreu, que não tem mais jeito. Mas ir em busca dos que ainda tem jeito. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, e não olhar para trás é o principal. Quem não olha para trás, querido, ele só tem a ganhar.
E quem olha para trás, ele só tem a perder. A mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Porque além de desobedecer a palavra de Deus, a condenação já estava em quem olhasse para trás. Né, ali, porque se Deus manda eu fazer uma coisa e me impõe uma condição, né, eu não posso, né, fazer aquilo que Deus está dizendo para não fazer. Aconteceu com Eva, Adão, né, e com muitos, né, e acontece conosco ainda hoje em dia. Então eu quero deixar essa palavra para o nosso coração, querido. É hora de despertar, é hora de fazer a obra por amor, é hora de fazer a obra com compromisso, com responsabilidade, com interesse de coração. É hora de se levantar em busca das almas que ainda estão mortas espiritual, mas ainda estão vivas literal, gemendo, pedindo por socorro. É hora, querido, de avançar, de seguir em frente. Alava, suriande, canta, lamanai. Não perder tempo, querido, com coisas vãs, com coisas do passado, coisas que ficou para trás, que fique, porque nós estamos indo em frente para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. É assim, querido, que eu deixo essa palavra para o nosso coração nessa noite. E eu agradeço esta rica oportunidade no nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor,
você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia, glória a Deus, você tem um valor, aleluia. O Espírito Santo se move em você, aleluia.